Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Quando um nome do tamanho de Aubameyang começa a ser ligado ainda que de forma tímida ao futebol brasileiro, a primeira reação é sempre a mesma: parece loucura, distante demais da nossa realidade, fora de contexto. Mas o futebol já mostrou, nos últimos anos, que certas coisas que antes eram impossíveis passaram a ser apenas improváveis. E o improvável, dependendo do cenário, vira oportunidade. E é justamente isso que começa a ser debatido nos bastidores do Cruzeiro. Porque, olhando friamente, o clube vive um momento em que uma contratação de impacto poderia significar mais do que reforço técnico. Poderia representar mudança de atmosfera, de mentalidade, de percepção externa. Uma estrela internacional não chega apenas para jogar. Ela muda o ambiente, eleva o sarrafo interno, aumenta a pressão positiva e reposiciona o clube no mercado. Interrompi o vídeo rapidinho para você deixar o like e se inscrever. E é nesse contexto que o nome de Aubameyang começa a fazer sentido. Pelo menos no campo da ideia. Estamos falando de um atacante com carreira construída em alto nível europeu, acostumado a decisões grandes, jogos grandes e responsabilidades grandes. Um jogador que, mesmo em fase mais madura da carreira, ainda carrega algo que poucos têm: peso de camisa. E isso, no futebol, é um ativo invisível, mas extremamente poderoso. O Cruzeiro, por sua vez, vive uma fase de reconstrução de identidade competitiva. O clube já não é mais visto como um time em recuperação, mas também ainda busca aquela afirmação definitiva de que voltou para brigar por coisas grandes. E, muitas vezes, essa virada de chave vem acompanhada de uma contratação simbólica. Mas é aí que a análise precisa sair da empolgação e entrar na lógica. Aubameyang não seria uma contratação simples. Não estamos falando apenas de salário. Envolve adaptação, projeto esportivo convincente, ambição clara e, principalmente, o papel que ele desempenharia dentro do elenco. Porque jogador desse porte não vem apenas para compor grupo. Ele vem para ser protagonista, referência e, muitas vezes, solução imediata. Internamente, o Cruzeiro sabe que trazer um nome de peso exige ambiente estável. Vestiário precisa estar saudável. Comissão técnica precisa ter respaldo. Planejamento precisa ser claro. Uma estrela mal encaixada pode gerar mais problema do que solução. E isso é algo que a diretoria não pode ignorar. Por outro lado, existe o fator torcida. O torcedor do Cruzeiro, especialmente o mais experiente, sabe reconhecer quando o clube faz um movimento que sinaliza ambição real. Não é sobre marketing, é sobre mensagem. Trazer um jogador de renome internacional seria dizer, sem precisar de coletiva, que o clube voltou a pensar grande. Mas existe também o risco da expectativa. Uma contratação desse porte eleva o nível de cobrança automaticamente. Não há período de adaptação que seja totalmente respeitado. A resposta precisa vir rápido. E o futebol brasileiro, com calendário intenso e pressão constante, não costuma ser paciente com ninguém, nem mesmo com estrelas. Outro ponto que precisa ser considerado é o estilo de jogo. Nos bastidores do futebol, muitas conversas começam de forma distante, quase como sondagens de cenário. Empresários entendem interesse, clubes avaliam possibilidades e só depois algo ganha forma real. O fato de um nome começar a circular não significa negociação avançada, mas indica que o Cruzeiro está atento a oportunidades que possam elevar o patamar do elenco. E talvez isso seja o ponto mais importante de toda essa história. O Cruzeiro não quer mais ser apenas competitivo. Quer ser protagonista, quer disputar títulos, quer voltar a ser respeitado nacionalmente, quer reconstruir a aura que sempre fez parte da sua história. E, às vezes, movimentos simbólicos ajudam a acelerar esse processo. Mas o clube também aprendeu com o passado. Contratações de impacto precisam fazer sentido financeiro e esportivo. Não podem ser apenas resposta à ansiedade da torcida. Precisam ser parte de um projeto sustentável.
A grande questão é entender se Aubameyang veria no Cruzeiro um projeto interessante para esse momento da carreira. Jogadores experientes costumam buscar mais do que dinheiro. Buscam protagonismo, ambiente saudável e desafios que façam sentido pessoalmente. Se esse cenário se alinhar, a ideia deixa de ser apenas especulação e passa a ser possibilidade. Por enquanto, tudo está no campo da análise, da leitura de mercado e da imaginação do torcedor. Mas o simples fato de um nome desse porte ser debatido já mostra que o Cruzeiro começa a ser visto de forma diferente no cenário internacional. No fim das contas, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Será que o Cruzeiro está pronto para receber uma estrela desse tamanho? Ou ainda precisa dar mais alguns passos antes de fazer um movimento tão grande? Porque no futebol, timing é tudo. E quando clube e oportunidade se encontram no momento certo, aquilo que parecia impossível pode, de repente, começar a fazer muito sentido. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.